Olá, queridos irmãos, amadas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 20 de julho, estamos na 16ª semana do Tempo Comum. E nesse momento iremos refletir na Palavra de Deus, no Evangelho do dia, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa. Produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Nós temos hoje no Evangelho um dos textos talvez mais conhecidos e também nós temos Jesus hoje utilizando um recurso que foi muito presente e principalmente os evangelhos sinóticos testemunham para nós esse recurso de histórias, parábolas, que existia ali um sentido, e em muitas delas, como nessa que estamos escutando hoje, que é a parábola do semeador, depois Jesus ele esmiuça os símbolos, os sentidos dessa imagem que ele traz para nós. É interessante que as parábolas era uma forma que Jesus se utilizava para alcançar os corações. Esse esforço de Deus de alcançar, de dar-se a conhecer, de ir ao encontro do mais íntimo de nós. Creio que, em primeiro momento, quando nós lemos uma parábola, nós não podemos perder essa perspectiva. Ali, quando Jesus conta e utiliza esse recurso de linguagem, é porque cada vez mais ele quer se dar a conhecer, se tornar acessível. Há uma passagem no Evangelho, no profeta Isaías, que ele diz que o profeta, ao ministrar a palavra, ele diz que Deus se deixa encontrar, Deus se torna acessível. Então, o texto de hoje, principalmente, mostra isso, essa parábola tão conhecida, que coloca essa pedagogia de Deus, O Senhor que, na sua bondade, se deixa encontrar e quer fazer os nossos corações fecundos com essa imagem agrícola muito presente no tempo de Israel, e não era difícil de se compreender todo esse movimento de fecundação e principalmente, como nós sabemos muito bem, que o problema não está na semente. A semente ela é a mesma e ela é direcionada e ela é lançada em todos os terrenos, mas sim a realidade da terra que recebe. O terreno que recebe é que é o determinante para que essa semente possa vir e dar frutos. Creio que essa palavra possa nos ajudar nessa sensibilidade espiritual, nesse olhar para dentro de nós mesmos. É interessante que quando mais conhecemos a Deus, estamos falando aqui de um Deus que se deixa conhecer, se desvela, que não é distante, mas que se faz próximo, que quer ter essa relação pessoal, íntima, profunda, com clareza, que cada vez mais que conhecemos o rosto de Deus, Ele nos conduz a conhecermos a nós mesmos. Essa palavra, ela é clara. Cada vez mais que nos deparamos com Deus que vem ao nosso encontro e que não mede esforços para nos alcançar,
Ele nos conduz a um olhar para nós, a olhar para a realidade do nosso interior e dá acesso a Ele, dá liberdade a Ele dentro de nós. Talvez essa palavra hoje sirva desse instrumento para que, seja qual a realidade que se encontre o nosso interior, nós possamos abrir e deixar que a graça nos devolva a fecundidade, nos transforme e faça nova todas as coisas. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.